continua vindo. O fogo vai te pegar, eu creio nisso. Mas hoje a gente tem uma palavra muito importante para a nossa vida, para a nossa caminhada, para a nossa fé. E é uma palavra de desafio. Eu espero sinceramente que você guarde. No final dessa palavra, me lembrem, eu quero dar esse esboço para alguém. Alguém que vai fazer sentido essa ministração, fala comigo, eu quero dar de presente. Que Deus pediu de alguma forma. Júnior, entrega esse esboço para alguém. Para quem eu não sei. O tema de hoje é a orelha furada. Pastor, que tema é esse? Tem algum homem aqui com a orelha furada? Sim ou não? Alguns homens ali de orelha furada. O desafio do Senhor, e diga isso para a pessoa do seu lado. Hoje, Deus vai te chamar para furar a orelha. Diga assim, eita Deus. Quem é que faz assim? Confiando na palavra. Faz assim. Cadê a agulha? Os irmãos trouxeram? Aquela pistolinha, tem uma pistolinha, né? Não, aqui é na faca. Furar a orelha na faca. Espírito de Pedro, a gente arranca no meio aqui a orelha. Deixa eu dar um contexto, que o texto vai fazer sentido para você, mediante o contexto. O povo hebreu, nação do Senhor, recebe uma série de regras e ordenanças. E você vai vendo essas regras, essas ordenanças, principalmente nos 5 primeiros livros da Bíblia, os 4, desses 5, os 4 últimos, né, tirando o Gênesis, é muito mais claro essas ordenanças, essas leis, esses mandamentos. E dentre os vários assuntos que são tratados, que Deus passa para Moisés ensinar o povo e organizar o povo, tem a questão de uma pessoa que pode dever a outra pessoa, sendo do mesmo povo. Então, hebreu devendo a hebreu, e a pessoa não tem com que pagar. E uma das soluções para isso, se ela não tem dinheiro para pagar, ela vai ser escrava daquela pessoa. Mas Deus estabelece alguns limites. Olha, pediu emprestado, ficou devendo, comprou algo, não teve como honrar o pagamento, você vai ser escravo. Mas com alguns limites. Os limites, né, dentre o principal, é que teria um tempo. Somente um tempo. Então não seria o resto da vida, de toda a vida, que você seria escravo daquela outra pessoa. Durante 6 anos, aqui no Brasil 5 anos o nome está limpo, né? Lá não, 6 anos você poderia chegar para aquele que era até então seu senhor, né? E dizer para ele, e se você seria livre, teria honrado o pagamento independente do tamanho da sua dívida. Porque era a mesma família, o mesmo povo, então não poderia ser esse processo por toda a vida. Segunda coisa, é que às vezes, quando a Bíblia usa essa palavra escravo, né, e algumas pessoas, né, se surpreendem com a questão da escravidão aqui na Bíblia, era um modelo de trabalho da época, que não tem nada a ver com a aberração que aconteceu aqui no nosso país, por exemplo. Tá? Aqui foi algo cruel, né, vergonhoso, que até hoje eu, por exemplo, oro para Deus perdoar essa terra, essa nação aqui, essa região aqui, por tudo que aconteceu. Humilhava, explorava, judiava. Se você for no museu ali, você vai ver a forma que eram tratados, não tem nada a ver com isso. Era uma forma de trabalho. A pessoa ia trabalhar lá, e agora você é meu funcionário, vai trabalhar aqui, vai ter uma casa para você, você vai se alimentar aqui do que é meu, mas não teria um salário. O salário dele era trabalhar para aquela pessoa durante quantos anos? 6. Até no 6º ano, ele estaria? Depende. E é aqui que vai entrar o texto. E é aqui que o Senhor nos ensina algo precioso. Êxodo 21, verso 5 e o verso 6. Se você tiver a sua Bíblia aí, você, por favor, abra. Crente anda com espada na mão, nem que seja uma espadinha aí no celular, mas fica aí nesse texto, embora vá aparecer aqui, já está aparecendo aqui, abre sua Bíblia, certo? Êxodo 21, verso 5 e o verso 6 diz assim, ó, se porém o escravo, que escravo é esse? O hebreu, certo? Da mesma nação, declarar, depois do 6º ano, no 7º ano, ele vai chegar e olha, se ele declarar o seguinte, eu amo
o meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, e não quero sair livre. Verso 6. O Senhor, aquele Senhor, não Deus, mas o Senhor dele, o levará perante os juízes, terá que levá-lo à porta ou à lateral da porta e furar a sua orelha. Assim ele será seu escravo por toda a vida. Olha que louco. Alguém que poderia seguir a vida, ser livre, pagou a dívida, já não devia mais nada. Por amor, volta aí o 6, ou o 5, é o 5. Eu amo o meu, olha que louco. Eu amo o meu Senhor e eu quero permanecer aqui. Quanto tempo? O resto da minha vida. Poderia acontecer isso. Então, por isso que é tão gritante a diferença com a escravidão aqui no nosso país, porque lá alguns servos escolheram, não, eu quero viver aqui, faça parte desse negócio aqui, eu sou feliz aqui, eu amo o meu Senhor, e eu quero continuar nesse lugar. E aí, seu senhor o pegava, levava lá diante de alguns homens, olha aqui o que ele está dizendo, então aí como testemunha, e aí ele pegava, levava ele ao batente da porta, na entrada da porta, furava a orelha dele. E aí esse símbolo, esse rasgo na orelha, esse furo na orelha, era um símbolo que aquele homem escolheu, repete comigo, escolheu servir aquele Senhor por toda a vida dele. Eu espero sinceramente que seja a nossa história de hoje em diante para a glória do Senhor Jesus. Era um desejo voluntário. O tempo de pagar o preço havia passado, 6 anos se passaram. Ele então naquele momento, ele escolhe amar, escolhe o coração, ele deixa o coração falar mais alto. E aí nós podemos entender que isso, meu amado, minha amada, nos chama para um desafio para com Deus na nossa vida hoje. Às vezes nós somos tentados a achar que o nosso Deus nos obriga a algo. Às vezes nós somos influenciados a pensar que o nosso Deus é um Deus punitivo e juiz e carrasco, que está com chicote, esperando nossos erros, e nos chicoteia para nos manter na linha. Mas não. Deus espera movimento de amor nosso. Deus não obriga ninguém a servi-lo. Deus não obriga ninguém a se santificar. Deus não obriga ninguém a se manter no caminho. Embora Deus queira isso, e o Senhor queria que aquele homem continuasse com ele, mas tem que ser uma decisão do servo, do escravo. Até o momento que ele chega e diz, olha, eu quero por boa vontade, porque eu amo o meu Senhor, eu quero continuar aqui pelo resto da minha vida. O crente, o cristianismo é o mesmo chamado. Mesmo chamado. O problema é que às vezes a gente acha errado. A gente vê Deus como um carrasco. A gente acha que o pastor tem que proibir. Meu amado, eu não tenho tempo, nem motivação, nem vontade de andar revistando a vida de ninguém aqui. Para viver proibindo. Para viver medindo o tamanho de calça, de saia, de cabelo, de maquiagem. Não tenho interesse nem tempo para isso. Porque a vontade de seguir a Deus deve ser algo voluntário, deve ser de coração, porque nós amamos o Senhor. O convite hoje para a sua vida é que você ame a Deus. E como forma de amor, você vai viver de acordo com a vontade dEle. Como forma de amor, você vai amar a sua palavra. Como forma de amor, você nessa noite, em nome de Jesus, vai furar sua orelha. E nunca mais tem para onde ir, não tem mais o que fazer. Porque você vai declarar, eu sou do meu amado. O meu amado é o Deus dos exércitos, o Senhor dos senhores. O tempo que eu vivi aqui é suficiente, o tempo que eu conheci é suficiente. O tempo que essa ministração que veio é suficiente para eu declarar que o restante de toda a minha vida será usada para a glória do Senhor. Para a glória do nosso Deus. Mas algumas lições. Primeiro, era um ato voluntário. Ninguém obrigava. O escravo tinha essa autonomia de dizer eu quero, ou então eu não quero. Eu vou, ou então eu não vou.
eu viro as costas para esse tempo que eu passei aqui, ou então eu vou ficar nesse tempo aqui, era voluntário. O Senhor não tinha poder sobre ele. Outras pessoas não poderiam fazer isso por ele. Ele tinha que fazer aquilo voluntariamente. Consciência dele, vontade dele em fazer algo, em fazer aquilo e permanecer naquela casa, servindo aquele Senhor. Então, entenda o seguinte. Repete comigo, o Espírito Santo é cavalheiro. Amém? Lembre-se disso, nunca esqueça disso. O Espírito Santo, e o motivo desses 7 dias nós estamos buscando o Espírito Santo. Ele espera que você dê permissões a Ele, para Ele trabalhar em áreas da sua vida. Porque tem que ser algo voluntário. Efésios capítulo 5, verso 18, diz o seguinte, ó. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Deixem-se, é algo voluntário. O Espírito Santo está aqui nesses dias, 3 dias, Ele derramando da sua presença nesse lugar. Durante 3 dias fazendo isso, mas quem deseja, quem deixa, será cheio, não tenho dúvida disso. Mas outros vêm para cá e eu vim porque o meu amigo veio. Eu vim porque algumas pessoas me trouxeram. Eu venho para cá, pastor, e aí eu estou aleatório aqui nesse lugar. Eu não consigo nem ficar de pé. Quanto mais levantar minhas mãos, é porque eu estou cansado. E a gente tem desculpas perfeitas para não orar, para continuar a mesmice. A gente vem para um ambiente esperando que Ele nos tome, nos possua e faça tudo. Mas a gente não deixa. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você ora, você está dizendo, Espírito Santo, eu estou deixando, vem. Quando você louva, você está dizendo, Espírito Santo, vem me encher. Quando você abandona o pecado, você está dizendo, Espírito Santo, me enche, Espírito. Quando você, num culto público como esse, se expressa dessa forma, você está dizendo, Espírito Santo, vem, domina a minha vida. Eu quero ser cheio do Senhor, eu não quero viver mais sem o Senhor. Não faz sentido viver dessa forma, mas é algo voluntário. É algo que cada um vai decidir. Eu não decido por você. Olha para a pessoa do seu lado. Você não decide por ela. Você repetiu, foi? Era só para pensar. Você não decide por ela. Você não decide por essa pessoa. É algo voluntário. Voluntário. Nossa igreja não precisou mudar horário de nada aqui por conta do jogo da Copa. Mas se precisasse, a gente não ia mudar. Mas é uma escolha nossa, respeitando, pelo amor de Deus. Longe de hipocrisia, de falsa santidade aqui. Cada um fez a sua escolha. Cada líder foi abençoado e teve um discernimento no Senhor. A gente não ia mudar. Mas aí, por que a gente não ia mudar? Porque quem quisesse estar aqui, estaria. E quem não quisesse estar aqui, estaria assistindo o jogo. Por que, meu amado? Eu não pego no pé. Embora eu queria muito. Já disse aqui na igreja uma vez. Eu queria que tivesse uma câmera ali de reconhecimento facial na entrada da igreja. Para eu ver a frequência dos irmãos. Quem está vindo, quem não está vindo, quem está faltando. Queria. Mas a título de informação. A título de pastoreio, de cuidado. Porque cada um de maneira voluntária vai seguir ao Senhor ou não. Cada um prestará contas da sua vida ao Senhor. Por mais que eu me esforce, eu não consigo fazer nada por você. Nada. Não consigo espiritualmente abrir a Bíblia e te colocar na tua cabeça. Não consigo. Não consigo fazer com que você tenha devocional. Não consigo. Cada um, repete comigo, cada um prestará contas de si mesmo a Deus. Cada um de nós. Todos os seus atos são seus. Repete comigo, os meus atos são meus. Nós vivemos numa geração que quer culpabilizar todo mundo. É o pastor que não presta, é o pregador aquilo, é o meu líder do GF, é o ministério da igreja. Fala que culto frio, eu não vou mais. E a gente muda e vai para um canto para o outro. E estou na dificuldade financeira, foi isso, foi aquilo que aconteceu. E a gente nunca olha para nós. Meu amado, é tempo de no Senhor termos a nossa responsabilidade. Seja responsável, seja maduro, seja homem, seja mulher. E de maneira voluntária, ninguém vai te obrigar, muito menos Deus. Veio para cá quem quis hoje. Mas se você veio, meu amado, um conselho.
Você faz se quiser, se entrega totalmente ao Senhor cada dia que você vier. Você não vem para assistir, para ver como é o negócio. Você vem pelo Senhor. E todo o seu movimento é para a glória dEle, para o louvor dEle. Mas isso é algo voluntário. Eu não pego na mão de ninguém para adorar o Senhor. Mas se você puder, faz. Se você o ama, faça. Porque o amor vem antes do compromisso. Tem muita gente querendo ter compromisso com Deus sem amar Deus. Tem muita gente procurando a lista de regras da igreja sem relacionamento com Deus. Por que aquele homem resolveu ficar? Porque eu amo o meu Senhor, porque eu me relacionei com Ele, Ele arrebatou meu coração. E eu quero permanecer aqui o resto da minha vida. Tem muita gente querendo fazer, servir, estar em escala, estar envolvido na igreja sem antes amar a Deus. Não fica. Porque tem crente que fica, tem crente que não fica, que não persiste, porque não ama Deus. Infelizmente, você precisa primeiro se relacionar com Deus. Ter tempo com Deus, ter vida com Deus, olhar nos olhos do Senhor. E aí sim, meu amado, vai chegar um momento que você vai dizer: Deus, fura minha orelha. Eu não quero outro Senhor, eu não quero outra casa, eu não quero outro trabalho, eu não quero outra vida. O restante de toda a minha vida eu quero passar ao teu lado, ao lado do Senhor. Fure sua orelha nessa noite, em nome de Jesus. Eu não consigo furar por você. É algo voluntário que você tem que chegar para Deus e dizer: Deus, fura minha orelha, eu quero ser do Senhor a partir de agora. Não quero mais voltar atrás. Perceba que o furo não é em outro local. Poderia ser num dedo, poderia ser no nariz, poderia ser na língua. Mas o furo é na orelha. A palavra é muito forte a respeito de orelha, é muito simbólica. Existe uma palavra que é a palavra usada aqui para ouvir. A mesma palavra no hebraico para ouvir é a palavra usada para obedecer mesmo. Então, para eles é muito claro que quem está ouvindo vai obedecer. O Senhor está te dizendo, meu amado, que o furar a orelha é justamente isso: ouvir a voz do Senhor e obedecer a voz do Senhor. O furo é um sinal eterno. Eterno. Toda vida que olha, todas as pessoas que olharem para aquela pessoa e verem o furo na orelha, irão: olha, aquele ali escolheu servir aquele Senhor pelo resto de sua vida. Furar a orelha é um sinal público, manifestação pública de uma decisão que vem do coração. Crente, perca a timidez, em nome de Jesus. As pessoas precisam saber que você furou a sua orelha, que você confessou Jesus, que você vive para Ele. As pessoas precisam ver um sinal em você, alguma coisa diferente em você, e identificar que esse aí escolheu, não é obrigado a estar na igreja. Vem porque ama, amém? Vem porque ama, serve porque ama, tem encontros com Deus diários porque ama. Mas em nome de Jesus tem muito crente se escondendo. Você precisa rasgar a sua orelha e obedecer. João 14:15. Jesus disse o seguinte: se vocês me obedecerão aos meus mandamentos. Ouvir é a mesma coisa de obedecer. E obedecer é uma expressão de amor. Quem ama Jesus aqui nessa noite? Escute a palavra dele. Obedeça a sua palavra. Viva a partir dela em nome de Jesus. Perceba que esse escravo é levado para a casa do seu Senhor. Quem me ajuda aqui? Qual é a casa do nosso Deus? Perceba justamente isso. Que esse ato de furar a orelha acontece na porta da casa do seu Senhor. Por isso que vidas vêm para esse lugar, para a igreja do Senhor. E a minha oração é que cada alma que levanta a mão nesse lugar, de verdade esteja furando a sua orelha, de uma vez por todas. Não olhe mais para trás, mas a casa é esse ambiente aqui, que nós trazemos vidas para cá, para que a orelha seja furada. Meu amado, não abandona a igreja, em nome de Jesus. Vai ter muito problema na casa, tem ou não tem? Sua casa não é perfeita, muito menos a igreja. Mas aquele que tem a orelha furada acontece na igreja, dentro da casa.
como um ato que ele, olha, agora você pertence à família. Sabe por que a gente se chama irmãos? Porque é real, nós somos uma família. Essa pessoa que está do seu lado, por mais que não pareça com você, é seu irmão. Irmão de sangue. Irmão empresta ou não empresta dinheiro? Em nome de Jesus, meu amado. Não existe pessoa que diz assim, eu tenho a orelha furada e não vive na casa. Existe? Não existe. Você precisa congregar. Você precisa estar na igreja. Você precisa viver o corpo de Cristo. Para que você possa, em nome de Jesus, entender todo esse ato. Ele era um escravo. E a partir do sexto ano, do sétimo ano, ele seria livre. Mas ele escolhe continuar sendo escravo. Por quê? Vamos lá, me ajudem. Porque ele ama o seu Senhor. Essa é a nossa história. Essa é a nossa história. Não sei qual motivação te trouxe a Jesus. Não sei porque você veio visitar a igreja hoje. O chamado nessa noite é que você seja escravo. Você tenha um Senhor sobre você. Jeová Jireh, o Deus dos exércitos, seja o teu Senhor. O escravo, meu amado, ele abre mão da sua vontade, sim ou não? Então por que você está questionando Deus? Por que você está questionando o tempo de Deus? Por que você está questionando a forma de Deus? Se Deus é o teu Senhor, e o Senhor manda sobre o seu escravo, por que você está querendo colocar Deus contra a parede? Argumentando, dizendo que Deus não te ama, que Deus não tem a solução para a sua vida. E por que você está buscando soluções em outros lugares, que não na casa do seu Senhor? Que não perto dele. O escravo perde a sua vontade. Ser de Deus, repete comigo, ser de Deus é abrir mão das minhas vontades. O resumo do evangelho é esse. Aquele que quer me seguir, Lucas 9, tome a sua cruz diariamente. Siga-me, morra diariamente e siga-me, abrir mão das minhas vontades. Eu tenho inúmeras vontades. Só que o meu Senhor não permite a grande maioria delas. E o escravo faz o quê? Sim, Senhor. Porque eu não vivo mais. Eu não vivo mais para minhas vontades. Olha aqui, Deus, eu furei minha orelha. Eu abri mão da minha vida. Eu quero viver para a glória do Senhor de hoje em diante. E o Senhor define o meu futuro. Repete comigo, Deus, defina o meu futuro. E me dê um coração que te obedece. Amém? Amanhã pode ser um dia muito difícil para você e você vai lembrar, eu já furei minha orelha. É o meu Senhor que sabe. Eis-me aqui, Pai. Furei o pneu do carro, eis-me aqui, o meu Senhor sabe. Bati o carro, eis-me aqui, o meu Senhor sabe. Eu não sei o melhor caminho para mim. O meu Senhor, e eu vivo debaixo da vontade do Senhor, sabe o melhor caminho para a minha vida. E eis-me aqui. O servo tem que dizer, eis-me aqui. O servo diz, sim, Senhor. Diz o quê? Seja feita a tua vontade. Coração que entende que o escravo abriu mão de maneira clara. Quem aqui estaria disposto a abrir mão do seu salário por Jesus? Não precisa responder. Quem aqui poderia ir vender seu carro por Jesus? Quem aqui abriria mão do seu namoro por Jesus? Quem aqui aguentaria calado humilhações no seu trabalho por Jesus? Porque simplesmente o teu Senhor está te dizendo, olha, seja compassivo. Seja minha luz nesse lugar. Quem abriria mão do seu conforto, da sua comida, dos seus bens por Jesus? Quem? Se você está dizendo, olha, eu furei minha orelha, eu sou escravo. Então se o teu Senhor está te pedindo algo, por que às vezes você está dizendo não para Ele? E se, Maico, Deus pedisse nossos cabelos? Vitor Hugo, imagina a gente cabeça raspada. Hã? A ideia é essa, o escravo não tem vontade.
O escravo se preocupa com beleza, sim ou não? Eita Deus, se Deus pedir amanhã, hein? Essas coisas começam com uma brincadeira, é o Espírito falando, lá e vai, amanhã, todo mundo de cabeça raspada aqui na igreja. Os homens, viu? E se, Romanos 6, 22 diz o seguinte, que Deus seja o nosso Senhor, mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva a santidade e o seu fim é a vida, nós somos escravos do Senhor, amém? Um dia, certo dia, você levantou sua mão, e o levantar suas mãos é o que? Deus, fura a minha orelha. Não, você não tem mais para onde voltar, você abriu mão de maneira voluntária, pessoas viram, foi feito na porta da casa, e aí você tem que a partir de agora viver para a glória do Senhor, não seja mais eu, não seja mais a minha vontade, mas a vontade do Senhor, do nosso Pai, em nome de Jesus. Mas sabe quando isso acontece? Se esse escravo conviveu com o seu Senhor, sim ou não? Porque se só era o trabalho frio, ele ia querer continuar lá? Mas o resultado é o que? Eu amo meu Senhor. Você precisa, meu amado, diga isso para a pessoa do seu lado, você precisa encontrar-se com Jesus. De verdade. Sem religião, sem intermediários. Encontrar-se com Jesus. Que a gente combinou, se puder, viu, irmão? Que a gente foi combinado, não chegou a você não? Chegou, o carneiro está dizendo. Isso, quer que eu toque? Eu fui claro e ele... O resultado é o quê? Só é gerado a partir do encontro real com... Você precisa se encontrar com Jesus. Ei, Mariana, você precisa se encontrar de verdade com Jesus. Porque um dia que você encontrasse com Ele de verdade, meu amor, tudo vai perder o sentido. Perde ou não perde? Vitor Hugo amanhã de cabeça raspada. Tudo vai perder o seu valor. Tudo vai perder o seu sentido. Tá ótimo. Tudo vai perder o valor. Não. Segura. Na próxima eu vou ser mais claro, porque parece que não entenderam o que a gente combinou. Os irmãos podem sentar de novo, por favor. Ainda tem um tempinho de palavra. Eu só queria que o irmão tocasse. Fosse tocando a música. Isso. Aí já a gente canta, certo? Já. Tá? Já. Amanhã eu vou ser bem clarinho, certo? Eu vou esmiuçar para vocês. Tá? Nós precisamos ter um encontro com Jesus. Porque eu só me apaixono por alguém se eu encontro com ela. Não? Sim ou não? Quem é os apaixonados nessa noite? Você precisa ter encontro com essa pessoa. Você precisa ter relacionamento com essa pessoa. A gente só ama, o amor vem justamente desses encontros. Sabe o que é a diferença de crentes que abrem mão de tudo e vivem por Jesus? Porque encontraram-se com Ele e Jesus arrebatou o seu coração. Você não precisa de religião, você não precisa de serviço, você não precisa de repertório. Isso aí não é fundamento da sua fé. Você precisa de Jesus Cristo. Você precisa encontrar-se com Ele todas as manhãs da sua vida, para que você olhar para Ele e diga: Senhor, seja feita a Tua vontade. Eu abro mão da minha vida, dos meus sonhos, dos meus planos, do dinheiro que eu estou ganhando, dos cabelos do Vitor Hugo, eu abro mão de tudo. Mas em nome de Jesus, Pai, eu te amo tanto, que eu não consigo mais viver sem o Senhor. Deus, em nome de Jesus, pela misericórdia do Senhor, fura minha orelha. Todo o resto da minha vida será para Ti, Deus, para Ti. Não porque um pastor vai te pedir, compreende? Não porque alguém impôs, o seu líder, não porque veio um desafio de um homem, mas porque o próprio Deus que se relaciona com você vai te dizer e vai te pedir algumas coisas, meu amado. Ser escravo é abrir mão de uma maneira voluntária de algumas coisas. Deus nessa noite está chamando vidas a abrir mão de algumas questões, algumas coisas que te dão prazer, alguns pecados, alguns comportamentos, algumas falhas no seu caráter, tudo isso.
por amor a Ele, não por apenas obediência a um homem que está pregando aqui, que é falho como vocês, mas o convite nessa noite é que você se encontre com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, porque aí sim, nunca mais você será o mesmo. Você vai dizer: Deus, não fura só uma, fura as duas, fura o que mais precisar, fura minha carne, Deus, se necessário for, eu abro mão da minha vontade, prazeres, do meu bem-estar, para que tudo seja para a tua glória. Mas isso só vem de encontro genuíno e verdadeiro com Jesus. Por isso que tem crente que resiste, tem crente que se entrega. A diferença é amar a Deus, encontrar-se com Ele. Meu amado, eu não sei o que mais eu vou perder na minha vida. Eu não sei quais os desafios do Senhor, o que é que o Senhor tem para o meu futuro, meu amado. Mas uma coisa eu quero dizer, para a glória do Senhor Jesus, reafirmando que a minha vida é do Senhor. Você pode dizer: a minha vida é do Senhor. Tudo que tenho é teu, Pai. A minha vida é do Senhor. Não tem para onde voltarmos mais. Uma vez que foi decidido, meu amado. Tem crente desistindo de Deus. Misericórdia. Eu não sei se eu vou, não sei se eu fico, não sei se eu faço. Depende, vai ter festa do município, não sei. Vou ver. Meu amado, furou a orelha, já era. É vontade de Deus e cabe a você submissão. Por isso que é importante orarmos de joelho, louvarmos de joelho em submissão, entendendo: Deus, seja feita a tua vontade. Uma das palavras que você mais tem que usar na sua oração é: Deus, seja feita a tua vontade. Estou te pedindo um monte de coisa aqui, Deus, mas seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Filipenses capítulo 3, o verso 7 e 8 diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu, por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Cristo, perder. Mateus 13, 44. Não? Vamos outro. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Filipenses 1, 21. Porque para mim, viver é Cristo, morrer. Repete comigo: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Romanos 14, 8. Se vivemos, vivemos para quem? Bota assim para cima. Se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, assim quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao... Amém. Amém, igreja. Amém, igreja. Amém. Olha essa declaração de Paulo, Atos capítulo 20. Todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Não me importo com minha vida, não me importo com meus sonhos, com minhas vontades. Meu amado, Deus não te chama para um momento, mas para uma vida inteira. Diga isso para a pessoa do seu lado: que não seja um momento, mas uma vida inteira aos pés de Jesus. Vida inteira aos pés de Jesus. Uma vida inteira aos pés de Jesus. Tudo que sou é teu, filho, minha casa, meu dinheiro. Já não há para onde voltar, igreja. Por inteiro, Tudo é teu. tudo que eu tenho.
quer furar a sua orelha nessa noite, meu amado, cante ao Senhor. Se você quer declarar a Ele que a sua vida é do Senhor, cante a Ele. Se renda à vontade do Senhor. Se você puder, levante suas mãos como um ato de rendição a Ele. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Tudo é teu. Tudo é teu. Tudo é Tudo é teu. Eu quero, em nome de Jesus, fazer uma pergunta aqui no nosso meio. Talvez tenham vidas nessa noite que essa palavra rasgou o seu coração. Porque na verdade você encontrou uma igreja, mas não encontrou Jesus. Na verdade você tem relacionamentos com pessoas, mas não se relaciona com Jesus. Na verdade seu coração não está mais nele. Na verdade você levantou a mão alguma vez, em algum lugar, em algum tempo, em alguma época da sua vida, mas na verdade você nunca entendeu o que é ser escravo, o que é ter Deus como seu Senhor. Na verdade, meu amado, o chamado do Senhor é para que você abra mão de toda a sua vida, todas as suas vontades, todos os seus desejos, e viva para a glória do Senhor de agora em diante. Essa noite eu quero te dar uma oportunidade de furar sua orelha e de não voltar mais atrás, de maneira pública, com testemunhas nesse lugar, declarar. Perceba que o convite não é para pessoas que estão somente fora da igreja, pode ser para pessoas da igreja, mas que reconheceram no Evangelho, na palavra de hoje, que precisam de verdade furar sua orelha. Talvez você está ali, em cima do muro, pensando se vai, se não vai, cogitando, negociando com Deus. Na verdade eu quero te perguntar, se você quer aceitar a vontade de Deus na sua vida, se você quer viver para a glória dele de hoje em diante. Eu não sei se tem, mas talvez alguém no nosso meio queira ter uma decisão de verdade agora. Pastor, eu quero furar minha orelha. A partir de hoje a minha vida é somente de Jesus. Eu estou abrindo mão de desejos, vontades, de planos para viver para Ele, somente para Ele. Tem alguém no nosso meio? Levanta sua mão assim bem alto que eu quero orar por você. Se tiver alguém no nosso meio aqui querendo decidir, pastor, eu quero agora me entregar. Eu quero não mais viver para mim mesmo. Eu quero viver para a tua glória, para o teu louvor, abrindo mão de sonhos, vontades, mas sendo cheio do Espírito Santo do Senhor, sendo invadido pelo Espírito Santo, e que Ele seja o meu Senhor. Perceba que não é pelo meu convencimento, é um ato voluntário. Vou te dar uma segunda chance. Tem alguém no nosso meio que quer agora confessar: minha vida é somente de Jesus. Eu não vou viver mais para mim mesmo. Eu quero viver para a glória do Senhor. Tem alguém aqui no nosso meio? Amém. Que Deus abençoe, jovem. Tem mais alguém aqui no nosso meio? Talvez tenha mais um homem, uma mulher que quer hoje, nessa noite. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Tem mais alguém nessa noite que quer furar sua orelha e declarar? Eu não vi, estão batendo palma aí, não estou vendo. Amém. Deus abençoe também, em nome de Jesus. Glória a Deus. Tem mais alguém?
Talvez Deus está chamando o teu coração, está queimando na tua alma. E você precisa se relacionar com Ele, conhecer esse Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Se tiver mais uma vida, faz um gesto assim, bem alto. É um ato de rendição, é o levantar das mãos. É dizer que eu não posso nada sem Ele, sem o Senhor. Eu creio que a minha vida a partir de agora é do Senhor. Estou entregando de maneira voluntária minha vida ao Senhor. Tem mais alguém?